Um abraço, gente amiga, gente que se liga com a gente que acompanha a Equipe Positiva. Muito bom dia, estamos começando mais um programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Vivendo hoje a sexta-feira, 14 do mês de novembro. Aliás, quinta-feira, né? Por sexta, porque tá com cara de sexta-feira, já que amanhã é 15 de novembro, feriado nacional. Então hoje, 14 do mês de novembro do ano de 2024. Vamos trazer a previsão do tempo para hoje. Olha a previsão do tempo: sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite muitas nuvens, mas com tempo firme. Olha a previsão aí que eu trouxe agora para você. Vamos lá, mínima de 17 graus e a máxima de 26 graus hoje. Então repito, sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Então quer dizer, tempo firme hoje à noite, muita gente vai sair na véspera do feriado do 15 de novembro. Manchetes dos jornais. Pois é, hoje em todos os jornais, Polícia Federal investiga explosões na Praça dos Três Poderes como ato terrorista. Isso aconteceu ontem à noite em Brasília. Atentado em Brasília foi premeditado e autor é extremista da direita, segundo a Polícia Federal. Eu acho que tem que tomar muito cuidado nesses fatos. Pois é, eu acho, gente, que tem que tomar muito cuidado, que eu estava dizendo aqui, com esses fatos, ou com esse fato que aconteceu ontem em Brasília. Até jogar outras pessoas, talvez, que não tem nada a ver com o acontecido de ontem. O importante é que isso não pode acontecer. Então essa é a principal manchete que está em todos os jornais do país, né, com relação às explosões que tivemos ontem, sobretudo na frente do Supremo Tribunal Federal. O dia de hoje na história agora. Joninho Solo, bom dia, Joninho, tudo bem? Bom dia, Silvano, bom dia aos espectadores aí do programa Passando a Limpo. O que é que nós estamos comemorando hoje? Vamos com algumas comemorações do dia de hoje. Vamos lá, Silvano, quinta-feira, 14 de novembro de 2024, 319 dias do ano já se passaram, lua crescente com 95% de visibilidade. Hoje é dia da alfabetização, dia do Bandeirantes, do combate ao diabetes, enfermeiro da sala de cirurgia, dia da qualidade e dia do vendedor ambulante. Parabéns a todos os vendedores ambulantes, né, Johnny? Parabéns. Isso. Completa mais um ano o Ministério da Educação, o MEC, Silvano. Santos do dia, Nossa Senhora do Brasil, Santa Veneranda, né? Santo Estevão de Luceu, São Estevão Teodoro Quinot. Olha, guarda, esse aqui é meio puxado, hein? Pois é. São Dubrício, São Leopoldo, São Pedro de Narbona, São Rufo, São Cierdo e São Teodoto. Os municípios aniversariantes: Alexânia, no Goiás, 66 anos, Almas, no Tocantins, 66 anos, Araguaçu, também no Tocantins, 66 anos, Aragoiânia, em Goiás, 66 anos, Bandeirantes, no Paraná, 90 anos, Campina Grande do Sul, no Paraná, 73 anos, Contenda, no Paraná, 73 anos, e aqui Florestópolis, olha só para você ver que nome diferente, no Paraná, 73 anos, e Guirá, no Paraná, 73 anos. Muitas cidades do Paraná. Guirá, você vai para Guirá. Tem muita gente que vai para Guirá. Parabéns a todos os municípios de Guirá, no Paraná. É um verdadeiro trava-língua. Os famosos aniversariantes. Quem são eles? O grande
cantor aí da música popular, Almir Sater. Ah, pois é, grande Almir Sater, já teve aqui fazendo show. Pois é. É fera, já participou da novela O Rei do Gado. Você queria ser o Almir Sater ou o Rei do Gado? Qual que você queria ser? Tá vendo? Nessa altura do campeonato, a voz da notícia. De boa, assistindo a live lá. A voz trabalhou muito, daqui a pouco tem as manchetes, vamos lá. Cida Gonçalves, publicitária, 62 anos. Dida Carneiro, atriz, 61 anos. Eduardo Paes, político, 55 anos. Márcio Balas, ator, 53 anos. Mídia Lima, cantora gospel, 36 anos. Paulo Turra, treinador de futebol. E a Tabata Amaral, política de 31 anos, Silvano. Pois é, a Tabata Amaral, né, foi recentemente candidata à Prefeitura de São Paulo, onde aconteceu de tudo, até cadeirada aconteceu por lá, né? Na campanha, a Prefeitura da cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, a maior capital, a maior cidade da América Latina. Olha, gente, hoje, 14 do mês de novembro, véspera do feriado, amanhã, dia 15. Você sabe o que é o dia de amanhã? O que é, Leoninho? Proclamação da República. Pois é, foi o dia em que foi proclamada a República por quem? Por quem? Por quem? Por quem? Ontem foi proclamada dia da proclamação da República e é um dia muito importante para o nosso Brasil. Se bem que a proclamação da República, o Brasil é independente, mas muita coisa ainda se tem para fazer nesse país continente. Mas vamos lá, vamos trazer as manchetes do programa de hoje, porque o bicho vai pegar. Olha, gente, casos graves de estupros tiveram atuação da Polícia Civil na quarta-feira. O primeiro caso, anota aí, servente de pedreiro condenado é preso por abusar da própria sobrinha de 4 anos. Isso aconteceu no bairro Jardim das Esmeraldas. Olha o sujeito aí, vai pro Chilindró. Daqui a pouco a história com Denis Pereira, a voz da notícia. E tem mais aqui no programa. Em Santana da Vargem, um casal, pai e mãe, abusavam da filha de apenas 6 anos. Gente do céu, como está o nosso mundo? Que situação que está o nosso mundo? É terrível. Mais notícia policial aqui no programa. A adolescente de 17 anos está tirando o sono de comerciantes e moradores. Ele tem extensa ficha criminal e agiu novamente. Daqui a pouco as informações. Ainda no programa de hoje, serviço de família acolhedora. Entenda como acolher em casa crianças afastadas do lar. Município oferece apoio à assistência. São estas as manchetes do programa Passando a Limpo, que está no ar, e daqui a pouco nós voltamos já com as notícias. Gente amiga, estou de volta no Nova Três Pontas 2. Meio-fio já está pronto. A preparação para o asfalto você está vendo aqui. Em breve teremos asfalto. E uma novidade que eu trago para você de primeira mão. Iluminação, o projeto já está pronto. E além do mais, você tem uma vista panorâmica da cidade de Três Pontas. JCFer, o melhor em ferro e aço para sua construção. Rede Minas Master, a farmácia da Denizinha em 4 endereços em 3 pontas. Casa Lima Materiais para Construção. Lá é preço baixo todo dia. Loteamento Nova Três Pontas 2. Organização de luto Cônego Vitor tem o melhor plano funerário. Realize o sonho da casa própria com a imobiliária Paiva Lima. Kleber Gás e Conveniência, a entrega mais rápida da cidade. Ligue 3265-2369. VM Parafusos, tudo o que você precisa em parafusos. Ipiranga Pneus e serviços de mecânica em geral. Sorveteria na Casquinha, os sorvetes mais deliciosos da região.
Pois é, e o tempo está carregado. Hoje nós vamos trazer agora as notícias policiais, como trabalhou ontem o nosso Voz da Notícia. Ele vai chegar já já com todas as informações aqui, direto no programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Equipe Positiva. Referência em jornalismo. Vem aí. Notícias policiais. Com Denis Pereira. A voz da notícia. Pois é, gente amiga, casos de estupro, é triste a gente falar disso aqui, mas a gente tem que fazer essas colocações aqui no programa, a gente tem que trazer essas informações. É triste, mas vamos lá, com as informações do programa Passando a Limpo. Um homem, servente de pedreiro, foi preso ontem, enquanto trabalhava em uma obra, na Avenida Prefeito Nilson Vilela, na saída para Varginha. Ele foi condenado. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça e cumprido ontem pela Polícia Civil. Ele estuprou a própria sobrinha na casa de sua irmã no bairro Jardim das Esmeraldas. Entenda esse caso na reportagem do Denis Pereira, a voz da notícia. Olha, Silvana, a gente chega aqui no programa Passando a Limpo de hoje com as notícias policiais, trazendo uma informação importante. A prisão de um rapaz, um servente de pedreiro de 48 anos, que foi preso durante a tarde desta quarta-feira em Três Pontas, condenado pelo crime de estupro. Quem vai dar detalhes para a gente é o delegado da Polícia Civil de Três Pontas, o Dr. Gustavo Gomes. A equipe dele foi quem efetuou esta prisão. Um rapaz já condenado, né, doutor? Bom dia. Bom dia. O caso aconteceu em 2022 e foi todo feito um trâmite, né? A investigação surgiu por lá, as provas foram muito robustas e saiu a condenação. Né? E recentemente chegou para nós o mandado de prisão e a prisão foi efetuada na data de hoje. Doutor, como teria acontecido esse caso, esse crime envolvendo esse rapaz? Qual a relação familiar que ele tinha com a vítima? Esse é um crime que aconteceu no Jardim das Esmeraldas, da época, né, onde um tio acabou brincando com as crianças ali, com as sobrinhas, e ele cometeu esse abuso em relação a uma delas, né, salvo engano, de 4 anos à época. E aí ele foi responsabilizado por isso, né, eu lembro de uma investigação bastante complexa, né, onde a gente usou de algumas diligências, inclusive depoimento especial, porque uma criança muito pequena, né, a forma de extrair isso. E agora a notícia positiva de que houve a condenação. E é importante isso chegar para a população, porque os crimes acontecem, eles têm, né, o seu trâmite normal, mas as responsabilizações elas chegam. Né, e dessa vez de uma maneira bastante razoável, né, excelente inclusive, uma condenação de 21 anos. Né, não só pelo fato, mas pelo fato também de já ter cometido esse tipo de crime antes. Então ele já foi condenado, já respondeu, foi condenado, foi preso por crime de estupro e agora ele foi investigado, condenado e está sendo preso hoje de novo por um novo crime de estupro. É sinal, doutor, de que a denúncia ela precisa de fato acontecer, é uma questão morosa, nós estamos falando de uma vítima e aí de apenas 4 anos, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, mas a conta, como diz o ditado popular, chega, né? Chega, não, a demanda por crimes sexuais ele tem aumentado, né? A gente acaba não divulgando isso, porque mexe muito com intimidade, né? Isso aí, de maneira genérica, a quantidade de crime aumentou. Em regra, existe uma relação de afetividade entre autor e vítimas, né? Um vizinho, um parente, um pai, um avô. Né? Mulheres é mais raro cometer esse tipo de crime, mas também acontece. Mas certo é que a gente tem que confiar nas crianças, confiar no que é dito, né? E entender como aconteceu o contexto e levar isso ao conhecimento da polícia, do conselho tutelar especificamente quando envolve criança muito pequena, porque a polícia e toda a rede de proteção está habituada a investigar esse tipo de crime. Então existe uma forma correta, uma forma adequada, muitas vezes não é no tempo que a gente acha que tem que ser, né? Existe um tempo de investigação, mas a prova hoje, né, com a ação de hoje, é que a responsabilidade chega. Então é preciso levar isso ao conhecimento. Doutor, agora ele vai ser conduzido para o presídio aqui de Três Pontas, onde ele deve cumprir a pena. Né? A gente está formalizando a prisão dele agora, ele vai ser encaminhado ao presídio local aqui, onde ele dá início ao cumprimento dessa pena longa, né? Vai ser analisado, inclusive, no contexto de reincidência, mas uma pena bastante longa e ele deve permanecer na cadeia por muito tempo. 21 anos de condenação, né? 21 anos, regime fechado.
Tá certo. Obrigado, doutor. Parabéns por mais essa prisão. Está aí, portanto, o doutor Gustavo Gomes falando em relação à condenação desse rapaz, 48 anos de idade, servente de pedreiro, condenado a 21 anos de prisão de um crime que ocorreu em 2022 no bairro Jardim das Esmeraldas. Silvano. Absurdos não param. Não param mesmo. Em uma fazenda que fica entre Três Pontas e Santana da Vargem, teve mais vítima de estupro. Uma menina de 6 anos de idade foi abusada sexualmente pelos próprios pais. Isto mesmo, gente. Pai e mãe mantinham relação sexual com a menina, a ponto de provocar sangramento nas áreas genitais da menina. Eles foram presos e quem acompanhou o caso e tem detalhes é ele, o voz da notícia. Gente, é de arrepiar a monstruosidade deste caso. Vamos acompanhar. Olha, são quase 8 horas da noite, nós estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil de Três Pontas, aonde está terminando a formalização da prisão preventiva de um casal que reside na zona rural de Santana da Vargem e acaba de ser preso pela equipe de investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Três Pontas. Um homem de 45 e uma mulher de 46 anos, pai de 5 filhos. A filha mais nova deles, de 6 anos, teria sido abusada sexualmente. Os autores seria o próprio casal, pai e mãe dessa criança. Quem vai dar detalhes para a gente em relação a essa investigação e a prisão efetuada agora, no finalzinho da tarde, é o delegado de Polícia Civil, Dr. Gustavo Gomes. No final da tarde de hoje, a Polícia Civil de Três Pontas cumpriu 2 mandados de prisão e um mandado de busca em desfavor de um casal investigado pelo crime de estupro de vulnerável da própria filha. A investigação iniciou com a atuação do Conselho Tutelar da cidade de Santana da Vargem, que recebeu uma informação de que essa criança de 6 anos estava sendo vítima de maus tratos. O Conselho foi ao local e identificou, com bastante registro e detalhe, a situação precária que a criança estava, com limitação de comida, higiene, e os pais bastante embriagados. Então retirou a criança da família original, encaminhou para um local de assistência, e nesse ambiente novo, acolhedor, a criança se recuperou e, de maneira mais tranquila, narrou as primeiras informações sobre a violência sexual que estava sofrendo. As investigações avançaram, as testemunhas foram ouvidas, a vítima foi submetida a um exame médico legal e constatou lesão compatível com um abuso sexual, um estupro de vulnerável. A criança também foi ouvida na Delegacia de Mulheres de Varginha, com a equipe multidisciplinar que lá existe, e conseguiu extrair as informações da maneira adequada para confirmar aquilo que ela havia dito inicialmente. Diante desse robusto arcabouço probatório, elementos fortes da comprovação do estupro, praticado pelos pais, pai e mãe, foi demandado junto ao Poder Judiciário um mandado de prisão e um mandado de busca para a localização desse casal. Ele imediatamente saiu e no final da tarde de hoje, com as cautelares na mão, a equipe deslocou e localizou nessa zona rural, entre a cidade de Santana e Três Pontas, o casal dentro de casa e foi efetuada a prisão. Doutor, é de fato o casal ou a mulher de fato a mãe, de fato participava do abuso sexual ou ela foi conivente com o marido, com o pai da criança? Já nos primeiros relatos da criança, e a oitiva de criança é sempre muito difícil, por isso praticada e realizada por profissionais experientes, e isso vai levando um tempo para se extrair ou tentar extrair a verdade dos fatos. Mas a criança narrou de maneira tranquila o envolvimento da mãe, não só no consentimento e na visualização do abuso do pai, mas também nas ações sexuais.
e o pai, de maneira corriqueira, intensa, praticando esses atos sexuais com a criança. Doutor, o exame feito no corpo dessa menina demonstrou que houve penetração nesse caso? Houve sim, porque é importante falar que esse tratamento humanizado que é feito hoje com a criança, foi feito todo o protocolo, né? Essa criança foi levada ao local adequado aqui em Três Pontos, submetida a um médico experiente no assunto e constatou ali de imediato elementos suficientes para confirmar que houve conjunção carnal. E aí o laudo foi produzido e isso robusteceu aquilo que a criança havia dito inicialmente. Então a investigação é uma junção de provas. Nesse ponto me pareceu e pareceu também ao Ministério Público e Judiciário uma prova tranquila e suficiente, né, pela gravidade dos fatos, pelo o modo agressivo, né, como foi feito, justificar aí a prisão dos autores. Doutor Gustavo, eles confessaram o crime, confessaram que abusaram sexualmente da filha deles? Não, desde o primeiro momento da abordagem eles negaram, né, e agora já ouvidos formalmente na delegacia, continuaram negando, inclusive negaram o abandono, os maus tratos que eram realizados e que foram constatados de maneira duvidosa, né, pela equipe do Conselho e por testemunhos. Né. Então, os acusados, os investigados, têm o direito de permanecer em silêncio, fizeram uso, né, de sua palavra, apresentaram a versão negativa, mas isso não encontra o menor eco com as demais provas já produzidas, robustas e que justificaram de maneira preventiva, ou seja, no bojo da investigação, uma investigação detalhada, que crimes praticados de maneira clandestina, ainda assim a prova se manteve tão robusta que autorizou, né, permitiu a fundamentação de uma prisão preventiva e o pedido de busca para localizar outros elementos e os próprios autores. Né. Durante as buscas não foi encontrado nenhum outro elemento, né, mas também não havia ali tantas coisas a procurar diante de um crime que aconteceu já há alguns dias. Né. Lembrando que a menina narrou a violência sexual num segundo momento, né, quando se sentiu acolhida por uma instituição, né, própria e com pessoas, né, que foram conversando e ela se sentiu tranquila e a partir daí ela narrou. Né, então nem no primeiro momento, nem logo depois ela narrou, por isso esse delay entre os fatos, né, e a prisão, mas tudo questões de dias. Doutor, a informação de que o pai, inclusive, ele andava sem roupas na presença da menina dentro da casa? Ficou muito claro também na investigação que os pais eram alcoólatras contumazes, assim, né, fazendo uso excessivo e abusivo de álcool. Então tinham condutas absolutamente exageradas, violentas, que impactavam na criança, né, fisicamente e sexualmente. Né, e sim, há registros e relatos de que o pai, o autor, andava nu em casa e isso expondo para a criança, inclusive, a situações terríveis. Ele, inclusive, já tem passagem, doutor? Sim, ele já cumpriu pena, já foi preso por crimes patrimoniais. Né, acho que um crime de dano, alguma coisa assim, de alguma resistência, mas ainda não por crime sexual. A mulher, em momento nenhum, ela fala da possibilidade desse caso ter acontecido, mesmo sem o consentimento dela, ou ela nega também que o marido possa ter abusado da filha deles? Não, ela nega que praticou e nega que o autor, o marido, também tenha praticado. E isso, inclusive, nega tudo, maus tratos, abandono, o que é muito comprovado, como eu disse, nos autos. Né? Isso mostra que ela apresentou uma negativa absolutamente genérica, né? Uma negativa de tudo que foi imputado a ela. Doutor, o mandado de prisão preventivo foi cumprido e agora eles estão sendo conduzidos, então, ao presídio, né? Sem dúvida. Agora no final, né, no início da noite aqui, a gente formaliza esse cumprimento, encaminha para o presídio, junta no inquérito, né, termina as diligências necessárias, né, para fechar a investigação e encaminha o inquérito com os autores presos. Doutor, infelizmente, mais um caso de abuso sexual envolvendo criança, inclusive de pouca idade, é realmente mais um caso que chama a atenção e acende também um sinal de alerta, né? Como bem dito, e exatamente o número de crimes sexuais envolvendo criança tem aumentado vertiginosamente, também pelas informações, né, do pessoal, isso é bastante divulgado, as campanhas são realizadas, mas é preciso que a criança, nesse primeiro momento, quando ela busca ajuda, ela seja compreendida e a informação seja repassada às instituições, a todo o
o círculo de atuação das outras instituições, a polícia, o conselho, né, os órgãos de assistência social, para que isso seja efetivado. Então, as notícias estão aumentando, isso reflete no volume de investigação e é preciso que isso aconteça para que a responsabilização seja adequada. Doutor, é importante a gente citar que nós temos mecanismos, nós temos órgãos e instituições, tanto para fiscalizar, penalizar aí os acusados, os autores, e também para amparar essas crianças, adolescentes que são vítimas de abuso sexual, né? A gente tem muito o que evoluir nessa matéria, né? Aqui em Três Pontos especificamente. Muito precisa ser feito. Mas já tem um equipamento, um aparato que permite a gente acolher, como foi dito, de maneira adequada e responsabilizar, o que é mais importante ainda, o autor para que não venha cometer, muitas vezes retirando ele de circulação, como é o caso de hoje. O Ministério Público tem sido sensível a essa demanda, rigoroso como tem que ser, o Judiciário também com seu critério tem sido muito eficiente e dinâmico no processamento e às vezes até no deferimento de cautelares vinculados a crimes sexuais, porque isso causa traumas na criança que seguem por toda a vida e também choca a sociedade, o que é muito natural, tamanha violência envolvendo uma criança indefesa, inocente, colocada num ambiente terrível. Inclusive, especificamente, abrindo um parênteses aqui, doutor, nesse caso especificamente, envolvendo pai e mãe, que é um absurdo ainda maior. Esse é um caso que envolveu pai e mãe, Então, muitas vezes a gente vê um agressor e o outro conivente, um abusador, o outro conivente, ou então algum parente mais próximo, um avô, um tio, uma tia, um vizinho. Isso acontece, em regra, os crimes de abuso sexual com crianças são praticados por pessoas que vivem no entorno dessa criança, que tem acesso desvigiado a ela e sente ali oportunidade de cometer esse tipo de crime. Então, pais, mães, irmãos, ficar muito atento em relação aos sinais que a criança dá nesse momento em que é vítima de crime, logo depois. Eles são importantes para que isso seja levado às instituições, às autoridades, e a responsabilização, como eu disse, venha de maneira adequada. Você sabe por que você está sendo presa? Não. Não sabe? Não sei. Não tem nem ideia do por que você está sendo presa? Eu conheço, não. Não? Pois é, gente, é muito triste, eu fico sem palavras para dizer. Já foi dito tudo aí na reportagem. Realmente lamentável. As pessoas estão precisando mais de Deus. Não importa a religião que seja, mas está precisando mais de Deus, viu, Dionísio? Com certeza. Complicado esses fatos que a gente traz à tona aqui, todos os dias aqui no nosso programa Passando a Vida. Olha, gente, a Polícia Militar apreendeu de novo um menor que vem dando trabalho. Nesta terça-feira ele invadiu uma clínica odontológica e furtou uma senhora que passava pela rua. Tudo no centro da cidade. Ele tem 17 passagens, sendo 9 de furtos, 2 ameaças, 1 dano, 3 lesão corporal, 1 receptação e 1 por uso de drogas. Vamos ver detalhes. De novo, a voz da notícia. Olha, Silvano, nós estamos aqui no quartel da Polícia Militar para falar de mais uma vez da prisão de um jovem, ou melhor, um adolescente, um menor de idade, 17 anos. Vocês se lembram que há alguns dias eu falei aqui daquele adolescente que furtou uma bicicleta em frente a uma papelaria? A bicicleta estava lá estacionada, ele passou, voltou, viu a oportunidade, subiu em cima da bicicleta e saiu correndo em direção à sua casa. Passado 2 dias depois, esse mesmo menor de idade invadiu a casa de um comerciante no bairro da cidade. A polícia esteve lá, fez a apreensão dele, inclusive encontrou ele dentro da casa antes que ele fizesse a limpa.
Pois bem, eu falei que infelizmente eu voltaria a falar desse menor. E é justamente isso que eu estou aqui para falar. Porque esse menor aprontou em um único dia pelo menos 2 vezes. A primeira vez ele teria furtado um aparelho celular e também um cartão de crédito, um cartão bancário, e também as chaves de uma residência de uma mulher de 66 anos que estava caminhando pela rua Dr. Pedro Augusto Menberg. Ela se assustou demais, teve um amparo de uma pessoa que a conhecia, que passava pela rua, e a polícia foi atrás e conseguiu apreender esse menor. Quando a polícia registrava a ocorrência, a polícia descobriu que havia uma outra ocorrência em que esse menor de idade também seria o envolvido. Ele teria arrombado uma porta de blindex em uma clínica odontológica, também na região central, ali na rua São Pedro, e teria tentado furtar dinheiro. Só que nessa ocasião, nesse crime, ou nesse ato infracional, ele não conseguiu êxito porque a gaveta do caixa estava vazia. A polícia continua fazendo o seu trabalho, recuperando o que esse menor de idade leva das suas vítimas, mas, como é menor de idade, ele não pode ser preso. E é sobre este assunto que a gente conversa aqui com o sargento Rogério Rosestolato, que traz um retrospecto, começando, sargento, pela apreensão desse menor, especificamente no caso dessa mulher que tomou um baita susto quando ela tupicou na rua e acabou tendo a sua sacola levada com esses objetos. Sargento? Nessa última ocorrência, Denis, a senhora entrou em contato com a Polícia Militar informando que o indivíduo, e passou as características desse indivíduo, havia furtado dela um celular, também um cartão de crédito e suas chaves. E evadiu ali no sentido, na área central, sentido a rua Minas Gerais. No momento que isso havia acontecido, uma pessoa que passava por lá, um músico aqui da cidade, tentou ir atrás desse rapaz, contudo perdeu o contato com ele. A Polícia Militar, após um grande rastreamento, logrou êxito em localizar esse menor infrator aí, o qual já é bem conhecido do meio policial. Foi recuperado então o aparelho celular, recuperado o cartão da vítima. Sargento, e é interessante porque antes esse rapaz já havia tentado fazer um furto em uma clínica odontológica também ali naquela região, né? Sim, esse autor havia tentado fazer um furto em uma clínica odontológica também na área central. Próximo a essa clínica, em data anterior, ele havia feito um furto de 4 aparelhos celulares em uma lanchonete, que na ocasião ele também foi localizado, também foi recuperado materiais. Fez também diversos furtos, fez um furto em frente à papelaria, uma papelaria existente na Barão do Boa Esperança, furto de uma bicicleta, que também foi recuperado, ele também foi apreendido. Ou seja, foram diversos atos infracionais aí, referentes, análogos a crimes contra o patrimônio, feitos aí por esse menor. Tem uma casa que ele invadiu também, né? Próximo onde ele mora, né, sargento? Sim, houve uma casa que ele invadiu, também foi localizado nesse dia, ainda no interior da residência, foi abordado, foi apreendido, né? Então a Polícia Militar faz um trabalho referente a esses crimes, esses atos infracionais a crimes contra o patrimônio. Contudo, infelizmente, devido à menoridade aí, ele ainda não foi responsabilizado. Sargento, o que esse menor fala às vezes quando ele é apreendido? Ele confessa logo que ele fez o crime, ele fala que ele está arrependido, ele fala a motivação dele estar no crime, não? O menor que ele demonstra pra gente muita tranquilidade em cometer esses atos infracionais, né? Ele, todas as vezes que ele é abordado, primeiramente ele nega, né? Mas quando a gente demonstra algumas provas ali, ele acaba por confessar e entregar os materiais. Sargento Rogério, diante de tanta reincidência desse menor, o que pode ser feito para tentar frear a ação dele aí no mundo do crime? Bom, o papel da Polícia Militar vem sendo feito, né? Só que a Polícia Militar não encerra o trabalho por aí. Então é feito contato com os outros órgãos, né? Então a gente tem diversos órgãos que atuam na questão da segurança pública para que possa ter alguma ação
de maneira a frear realmente esses atos infracionais praticados pelo menor. Conheça melhor o serviço de família acolhedora, que foi implantado aqui na cidade de Três Pontas. Quem sabe você não pode ser uma delas? As informações chegando agora aqui no programa. Oi, Denis. Então, Família Acolhedora é um serviço que foi implantado aqui no município, onde aquelas crianças que correm algum tipo de violência, de risco, que precisam ser abrigadas, ao invés de elas irem para o abrigo, elas têm agora uma segunda opção, que é a família acolhedora. Dona Cida, e qual o critério para essas famílias, para as famílias serem uma família acolhedora, em linhas gerais? Primeiramente, essa família ela tem que fazer uma capacitação. Ela tem que vir aos encontros aqui na assistência, né? Ela vai se capacitar. E depois que ela se capacitar, vão apresentar para elas alguns critérios que as meninas, depois as técnicas vão estar aqui te passando, do que ela precisa estar em mãos para participar desse serviço. É um serviço que traz muita qualidade aí às crianças ou os adolescentes assistidos, né, dona Cida? Sim, porque a criança dentro do abrigo, ela é tratada muito no coletivo. Tudo é muito igual, elas ganham coisas iguais, né? Então ali dentro do abrigo, é muito bacana o abrigo, funciona muito bem, mas é tudo no coletivo. A família acolhedora vai dar uma família para essa criança, lembrando, Denis, que essa família não pode adotar essa criança. Não é um processo de adoção. É como se essa criança estivesse fazendo um intercâmbio na casa dessa família. Ela vai ficar por um período com essa família. Essa família tem uma ajuda do município, uma bolsa de até um salário mínimo por criança, e ela vai ficar por um período de até, as meninas vão poder estar falando melhor aqui para você, até 2 anos, depende, com essa família, mas não é um processo de adoção. A senhora acha que a maior dificuldade, talvez, de encontrar a família acolhedora seja essa questão de não ser definitivo, não ser uma adoção, e sim, digamos, uma temporada, um intercâmbio, como a senhora citou? Sim, as pessoas me questionam muito. E aí, e se eu pegar amor nessa criança, como é que eu devolvo essa criança? Nós saímos daqui, fomos fazer um curso em Curitiba, onde nós vimos de perto como é que funciona esse serviço. Fomos para Campinas também, e é um serviço que quando as pessoas tomam consciência de que é por um período que você está ajudando essa criança, ela vai entender que o bacana do serviço não é adotar, é acolher essa criança, é dar uma família temporária para essa criança. E o trabalho da psicóloga e da assistente social, juntamente com a família e essa criança, vão fazer com que esse vínculo seja um vínculo bacana, porém um vínculo passageiro. Essa família não vai ter aquele vínculo de achar que não vai dar conta de entregar essa criança. Dona Cida, uma outra questão que é bastante questionada em relação ao programa é com relação à preparação da criança e a escolha da criança. A família pode escolher essa criança, pode escolher o sexo da criança e a idade dela, da criança ou do adolescente? Então, a família pode escolher a faixa etária dessa criança, ela não vai escolher a criança. Essa família ela não vai falar, olha, eu vou lá no abrigo e vou escolher uma criança. Não é assim. Ela pode chegar aqui no programa e falar assim, olha, eu prefiro, por exemplo, uma menina que tenha 10 anos, porque eu já tenho uma outra filha de 9 ou de 11, elas vão dormir no mesmo quarto, vão para a mesma escola, vão fazer aulinha de balé. Então, para aquela família fica mais fácil uma criança, às vezes, do mesmo sexo daquela que ela já tem, para entrosamento mesmo de atividades diárias da criança. Então a pessoa escolhe a faixa etária, mas ela não escolhe a criança. A família, ela tem contato anterior, antes da criança ou adolescente ir para a casa da família acolhedora, ou o primeiro contato já é na própria residência, dona Cida? Não. Ela tem o contato, a gente faz visitas, tanto para a família, essa família vai fazer visitas para essa criança, né? Ela é assim, não é nada muito demorado não, porque a família estando capacitada,
A criança às vezes vai no fórum, né? Já foi resolvido pelo juiz que ela precisa ser acolhida, então essa criança já vai para a família acolhedora, mas a gente sempre faz uma prévia dessa criança estar conhecendo a família, da família estar conhecendo a criança, é algo até rápido. Dona Cida, essas crianças ou adolescentes, eles são geralmente crianças e adolescentes que não vão retornar aos seus lares, ou isso pode acontecer durante o tempo em que a criança ou adolescente estiver com a família acolhedora? Não, pode acontecer sim, porque a intenção de todo o programa aqui da assistência é recuperar a família de origem, né? A nossa intenção é que essa família recupere para ter o seu filho de volta, a família de origem. Mas tem famílias que você não recupera. Então o que acontece? Ela passa pela família acolhedora, aí quando ela deu o tempo dela na família acolhedora, essa criança pode haver um processo de destituição familiar, aí essa criança vai para a fila de adoção. A partir dos 18 anos, o que acontece com essa criança ou adolescente? Então, essa criança estando dentro do abrigo ou estando com a família acolhedora, ela já é preparada para a equipe para quando ela estiver com 18 anos. Então a gente, com 16, ela começa como jovem aprendiz, ela já começa a ter seu primeiro emprego, ela frequenta uma escola, a gente fortalece esse menino ou menina para que quando ele faça 18 anos, ele já tenha condições, se ele não tiver com a família de origem, mas que ele já tenha condições de ter uma moradia, de ter um emprego e de se virar. E nós vamos conversar aqui também com a Aline Aparecida Laudomiro Carvalho, ela é psicóloga do Serviço de Família Acolhedora. Aline, é bom explicar para quem está nos assistindo como que tudo começa. A pessoa que está agora nos assistindo quer se tornar uma família acolhedora. Quais são os primeiros passos, a quem procurar, aonde procurar? Bom dia. Bom dia, Denis. Bom dia a todos e a todas que estão acompanhando a gente aqui para saber um pouquinho mais sobre o Serviço de Família Acolhedora. A Cidadania já passou alguns requisitos e algumas coisas importantes sobre o serviço e sobre como participar desse serviço. Então, todas essas famílias podem procurar nós aqui na Assistência Social, a Secretaria de Assistência Social, de Desenvolvimento e Habitação. E então essas famílias podem nos procurar aqui e também pelo telefone e pelo site que tem na prefeitura, pode fazer o cadastro, né? O nosso telefone aqui depois eu vou deixar para vocês no final e o endereço também. Primeiro a gente faz uma prévia entrevista com essas pessoas que nos procuram, a gente informa sobre a importância, né, dessas famílias, estar todos em conjunto, né, para poder acolher essa criança, porque essa criança já vai chegar cheia de trauma, né, cheia de conflitos, confusões, preocupações. Então essa família, não só as que estão dentro de casa, precisa estar acolhendo essa criança com empatia, com carinho, com amor, mas o familiar também tem que estar estruturado para estar recebendo essa criança ou adolescente. Então a família inteira, seja irmão, seja tia, seja avós, seja parentes próximos, eles precisam estar de acordo para receber essa criança ou adolescente em sua residência. As famílias, elas têm algumas regras a serem seguidas, Aline? Sim, temos sim as regras que precisam ser seguidas, elas precisam ter mais de 18 anos, né, para estar recebendo essa criança ou adolescente, precisa residir na cidade de Três Pontas há 1 ano, né, para estar recebendo também essa criança ou adolescente. Tem alguns documentos que a gente pede, né, para trazer de saúde, né, algumas certidões que a gente passa todas as informações aqui, que são importantes. E passa também por uma capacitação que é feita aqui na Secretaria de Assistência Social, comigo, psicóloga, e com a Sandra, que é assistente social. Nós fazemos ao todo 7 encontros, né, com duração mais ou menos de 1h30 esses encontros. E esses encontros, Denis, eles continuam, eles não param. É semanal esses encontros e quinzenais.
E sempre que há necessidade de conversar com essas famílias ou de passar algumas informações ou que essas famílias tragam algumas informações para a gente marca também com elas aqui. Ou seja, as famílias elas têm um acompanhamento de vocês, né? Sim, elas têm um acompanhamento periódico e, por exemplo, caso tenha alguma... E a gente também tem um plantão no final de semana. Por exemplo, a família que está no serviço de família acolhedora e precisa de algum respaldo ou alguma assistência, tanto eu quanto a Sandra ficamos de plantão também aos finais de semana para poder estar amparando essas famílias que estão com criança e adolescente em sua residência. Olha, como é que é o preparo, digamos, psicológico da família inteira para estar preparada para receber essas crianças e também para depois, no final, saber que elas têm que devolver essas crianças? Esse é um preparo que a gente já faz a partir do primeiro dia da capacitação, né? Essas capacitações que nós fazemos, Denis, é exatamente para as pessoas já começar a perceber que esse serviço é um serviço que ele tem um início, meio e um fim, né? A partir do momento em que está recebendo essa criança ou adolescente em sua residência, que é um momento de dificuldade, né, de confusão, até por conta de ser uma pessoa diferente, entrando num ambiente diferente, então tem toda uma mudança de rotina ali. O meio, que a criança já está se adaptando, né, e adaptada à família, e ao final, né, que é o fim, que é o momento da separação. Então, assim, é um trabalho que a gente já começa desde o primeiro encontro lá da capacitação e até o último dia que a criança está nesse ambiente com essas famílias. Por quê? Para a gente poder trabalhar essa forma de separação de uma maneira saudável, de uma maneira de acolhimento, de carinho, né? Para ser uma separação, não uma ruptura de forma grotesca, de forma assim que agora a criança já está preparada para voltar ou para a família, ou para a família extensa, ou para adoção e foi embora, tchau. Não, é abraçado todo mundo, tanto a criança quanto a família acolhedora, porque aí gera também a síndrome do ninho vazio, né? E a gente precisa trabalhar essas famílias para que elas recebam outras crianças que vão chegar com a gente, que ali não vai ser o final para elas, vai ser o começo, tanto para elas como família acolhedora, para dar continuidade no nosso serviço e para a criança que está indo para a família ou viver uma nova vida, né? Ou seja, a família acolhedora, então, ela pode estar com uma criança, vencer esse prazo e ela continuar sendo a família acolhedora com outra criança? Sim. Pode sim, ela dá continuidade com a gente, porque nós trabalhamos também juntamente com a Justiça. Então, todos os nomes que passam pela capacitação, já estão cadastrados, fica numa lista lá no fórum e essas famílias continuam com a gente, né? Pode ser que elas falam, não quero mais, eu quero agora dar um tempo. Ok, não tem problema nenhum, mas as que a gente já está trabalhando com elas continuam com a gente. Você falou a questão da Justiça, tem todo um acompanhamento desse serviço do Poder Judiciário, né? Sim, tem todo o amparo, né? A gente trabalha ligado com eles, então assim, a gente faz relatórios mensais, visitas, né, para essas famílias acolhedoras junto com a criança. Nós também trabalhamos a família de origem, né, para se caso essa criança tiver retorno, então a gente precisa também dar assistência para essa família extensa, e caso essa família não possa receber essa criança ou adolescente novamente na sua residência, então também é encaminhado para a Justiça relatórios falando sobre essa questão, né, e aí a Justiça vai decidir o que pode ser feito. E a gente vai conversar aqui também com a Sandra Maria Alves da Silva, ela é assistente social e está nesse serviço, atua no serviço de família acolhedora. Sandra, existem vários encontros, inclusive que as famílias podem vir sem nenhum compromisso para conhecer esse serviço, né? Bom dia. Bom dia, Denis, bom dia a todos.
Então, nós estamos fazendo vários encontros agora, para a gente tirar a dúvida das famílias, até inclusive nós mandamos bilhetinho de recado nas escolas municipais, na estadual também nós vamos mandar um bilhete, nós já mandamos em algumas escolas estaduais, e a gente quer fazer esses encontros. Na verdade, amanhã vai ter um que é quinta-feira amanhã, mas dia 21 nós vamos fazer outro encontro às 9 horas da manhã, para tirar todas as dúvidas do que o pessoal trazer para nós sobre o serviço. Uma questão importante, em relação a quantas crianças, por exemplo, a família pode acolher? Ela pode acolher, na verdade, uma criança por família, só exceto o grupo de irmãos. Acontece que já aqui em Três Pontas mesmo a gente tem uma família que está acolhendo 3 crianças. E tem, inclusive, tem até uma criança que é cadeirante, que essa família está acolhendo, dando maior respaldo. E lógico que eu e a Aline, psicóloga, a gente acompanha, a gente dá um suporte. Igual a Aline falou, a gente leva o telefone para casa e a gente está junto para não ter essa questão de falar de ficar preocupado com a questão do afeto, com as crianças. A gente trabalha tudo isso com as famílias. É importante a gente falar de uma palavra que você citou, importante, que é a questão do afeto, né? De ter esse carinho, não seja uma obrigação, digamos assim, da família ter que tratar bem, ter que cuidar, mas uma coisa naturalmente, uma relação como se fosse o próprio filho aí dos pais, né? Isso. Então, Denis, essa questão do afeto, a gente trabalha nas capacitações que a gente faz. E a gente tem o serviço de família acolhedora, ele tem o começo, o meio e o fim, entendeu? Aí, por exemplo, a gente tem nossos filhos que estudam fora, que casa e nunca perde o vínculo com a gente. O objetivo do trabalho de família acolhedora é isso, entendeu? A gente trabalha essas questões, mas a criança, não é que ela vai ficar grata pela família ter acolhido ela, não. Ela vai ter muito carinho e vai ser mais uma criança, uma pessoa que vai somar na vida das famílias, da gente, porque você vai estar dando um suporte na hora que a criança está precisando desse apoio. E quem sabe essa relação depois possa ser mantida, né? Ela completando os 18 anos, por que não manter essa relação, mesmo que não seja familiar, né? Mas esteja sempre presente na família. Não há nada que impeça de que a criança completou maioridade e não possa ficar com a família, conversar, passear, fazer visita, não tem nada isso que impeça. Outra coisa também que eu queria frisar muito é a questão do Bolsa Auxílio, que é vinculado à Prefeitura Municipal, não gera vínculo empregatício. A pessoa, na hora de fazer o cadastro, ela traz para nós o comprovante de renda, e esse benefício que a Prefeitura faz o repasse, é para a criança, para manter as despesas da criança. Entendeu? No caso de uma consulta particular, centro odontológico, aqui em Três Pontas a gente tem essas redes de proteção, mas no caso, se precisar, por exemplo, fazer uma natação, a criança manifesta a vontade de fazer uma aula de dança, uma academia, esse dinheiro serve para contribuir para que essa criança possa fazer a vontade delas. O nosso lema da família acolhedora é: seja um guarda-chuva durante a tempestade. Gente, termina aqui o programa Passando a Limpo. Mas antes eu quero dar um recado aqui do Restaurante Colher de Pau. Olha, gente, daqui a pouco, nesse momento, já o almoço do Restaurante Colher de Pau tem variedades à vontade para você. Olha, amanhã, feriado, o que vai ter lá? Comida japonesa, muito churrasco e até cordeiro no churrasco, para quem gosta. Restaurante Colher de Pau, acima da Fermatel, ali na Frei Caneca, aqui na cidade de Três Pontas. Então, olha, gente, comida é
no restaurante Colher de Pau. Comida gostosa, deliciosa. Restaurante Colher de Pau em Três Pontas. Gente, um grande abraço, um ótimo feriado para todo mundo. Segunda-feira a gente volta. Tchau, tchau.